Santos da Gente, com Thelma de Souza. Toda semana, um novo programa. Olá, começando mais um programa Santos da Gente. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais urgentes dos nossos tempos: as fake news e suas consequências para a sociedade, para a democracia, para a vida de todos nós. O Brasil é o terceiro país que mais produz fake news em todo o mundo. Pesquisa recente, divulgada pela revista Forbes. Thelma, por que você considera esse problema tão relevante e como você tem discutido esse assunto na Câmara de Santos? Olá, pessoal. Deixa eu iniciar dando um alô especial para todos que nos acompanham semanalmente nesse projeto de podcast para discutir temas relevantes para a nossa cidade e para o país. E esse, gente, o das fake news, é com certeza um deles. Na sociedade em que estamos vivendo, com a força da internet e das redes sociais, a disseminação, palavrinha difícil, hein? A disseminação das notícias falsas viraram uma verdadeira epidemia, né? A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, relatou que uma das questões que dificultaram o enfrentamento ao novo coronavírus foi a difusão de informações falsas ou desinformação sobre a doença. Essas falsas informações procuravam desacreditar orientações e também estudos médicos e científicos, veja lá. Uma notícia falsa sobre a ingestão de alvejante, por exemplo, para combater o vírus, levou dezenas de americanos ao hospital. Veja. Problema maior é que essa mentira foi compartilhada pelo presidente Trump, campeão de fake news, como todo mundo sabe. Aliás, o fenômeno de utilização de notícias falsas como ferramenta de disputa por líderes políticos é muito presente, infelizmente. O presidente Bolsonaro é outro triste exemplo. A sua intenção de alterar a bula médica para justificar o uso da cloroquina contra o Covid, medicamento que não teve a comprovação científica atestada e por isso foi evitado em vários países, é um exemplo criminoso desse tipo de ação. O problema é tão complexo e tão sério que já foi comprovado que a manipulação da opinião pública a partir da distribuição em massa das fake news foi decisiva para a vitória do Brexit, que foi aquele plano que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, e também no resultado das eleições do Trump nos Estados Unidos e também, lamentavelmente, do Bolsonaro aqui no Brasil. O Bolsonaro enfrenta uma ação no STF, no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral sobre o uso de milhões de reais não declarados para a distribuição de notícias falsas, em especial contra o seu adversário no segundo turno da eleição, o nosso queridíssimo Fernando Haddad. No Guarujá, na nossa região, pertinho de cada um de nós, há 6 anos, uma mulher foi barbaramente assassinada por uma multidão enfurecida. E por quê? Essa fúria, essa multidão enfurecida, fez com que ela fosse confundida por causa de uma notícia falsa, acusada injustamente de sequestrar crianças para sacrificá-las. É muita crueldade, gente? A disseminação desse tipo de informação não é nova. Quem me acompanha sabe que eu mesma fui vítima disso por muitos anos. A cada eleição eu era atacada com todo tipo de mentira, principalmente na minha condição de mulher. Mas agora, com a internet e principalmente as redes sociais, a disseminação desse tipo de conteúdo é muito mais rápida, em alta escala, atingindo em poucos minutos milhares de pessoas. O recrudescimento das leis e das investigações contra esse tipo de crime é um passo importante. Os especialistas afirmam que o melhor caminho é o da educação. A Unesco defende um compromisso mundial para que todo cidadão possa adquirir habilidades que o auxiliem e empoderem numa compreensão crítica de informação e notícias veiculadas por qualquer meio.
Então, foi a partir disso e seguindo experiências adotadas em outros municípios e países que eu propus na Câmara de Santos um projeto de lei que torna obrigatória a inclusão da educação midiática na rede municipal de ensino de Santos. O objetivo é, desde a infância, incentivar o uso consciente da internet, o combate à disseminação de fake news e também da violência e do bullying digital. O PL 273 de 2019, da vereadora Thelma, insere a educação midiática no ensino de Santos. O projeto está tramitando na Câmara Municipal, mas infelizmente ainda sem prazo para votação. Olha, essa questão é tão séria que estamos trazendo hoje o jornalista Ricardo Ribeiro, pesquisador na área de comunicação na Universidade de Coimbra. O Ricardo se formou aqui em Santos, na Unisantos, mas hoje vive em Portugal, onde se dedica justamente a pesquisar esse tema. Aqui é Ricardo Ribeiro, eu sou jornalista e pesquisador na área da comunicação aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal, e tenho me dedicado nos últimos anos a estudar esse fenômeno das fake news, não é? Ou da desinformação. O fenômeno é muito grave para a sociedade. É claro que não é novo, não é? Conteúdos enganosos ou a mentira sempre circulou de alguma maneira na sociedade e nas formas de comunicação. O que acontece é que a partir da internet e principalmente a partir das redes sociais, isso foi amplificado de uma maneira muito forte, não é? E também a gente vive hoje num sistema comunicacional que sofreu grandes transformações, não é? A gente chama de um sistema híbrido com o aparecimento de todas essas novas tecnologias que de uma certa maneira democratizou um pouco a comunicação. Não ficou mais na mão do monopólio de grandes grupos de comunicação, embora a gente hoje tenha os grandes grupos tecnológicos também dominando, controlando as redes sociais, mas houve de certa forma uma democratização da comunicação, mas ao mesmo tempo também facilitou, não é? Criou novas plataformas para que as pessoas pudessem produzir uma série de conteúdos. A grande quantidade de conteúdo e a velocidade com que eles atingem as pessoas nessa nova maneira como as pessoas se informam, e isso sobrecarrega as pessoas e compromete o entendimento das pessoas sobre o que está acontecendo ou sobre todos os pontos de um determinado assunto. Esse novo sistema permitiu que praticamente qualquer pessoa produza conteúdo e atinja uma grande quantidade de pessoas. Embora seja positivo, por um lado, para essa democratização da comunicação, também facilitou a vida das pessoas que querem disseminar discursos de ódio ou conteúdos enganosos, não é? ou que querem contaminar o debate público. Então realmente é muito grave. Eu lembro sempre de uma frase do Noam Chomsky, não é? O pesquisador da comunicação, linguista norte-americano. Ele disse uma vez que o jornalismo pode causar mais danos do que a bomba atômica, porque ele é capaz de deixar cicatrizes no cérebro das pessoas. Então nós temos vários casos, pessoas que foram linchadas, por exemplo, por conta de informações que eram falsas, que circularam nas redes sociais. Disso até as campanhas eleitorais, não é? A contaminação do debate público, a distorção, não é? Não só no caso do Brasil, que ficou bastante evidente na eleição presidencial, como em outros países, vários estudos apontam que os resultados são influenciados, não é, por essa distorção no debate público, porque há uma máquina, não é? Há uma grande estrutura, e aí já tivemos o caso, aí, o Facebook recentemente desmontou uma rede, inclusive ligada a funcionários do presidente da República, não é? Que se dedicavam a produzir conteúdos falsos ou de ódio, a atacar adversários com informações falsas. Então, de certa forma, isso acaba, não é, prejudicando a sociedade e comprometendo a própria democracia, não é? Acho que o grande caminho para enfrentar é a educação, não é? Educação midiática, ela é fundamental porque o fenômeno da desinformação tem
a amplitude e o impacto negativo que tem, não só pelas pessoas que produzem conteúdo, mas toma a proporção que toma porque as pessoas compartilham os conteúdos falsos. É muito grande a participação, o engajamento das pessoas em conteúdos que elas não têm certeza da origem, não têm certeza se ele é inteiramente verdadeiro, e muitas vezes as pessoas compartilham mesmo sabendo que o conteúdo é falso, aliás, na maioria das vezes, segundo os estudos, porque o conteúdo confirma a sua opinião, ela concorda com o conteúdo, e isso é um problema que ele é psicológico e educacional. É só com educação midiática para que as pessoas entendam a responsabilidade do seu papel, a gravidade dos efeitos de compartilhar conteúdos enganosos e contaminar o debate público. Vejo com muita satisfação a proposta da vereadora Thelma de Souza. Uma proposta excelente, em linha com o que vem sendo aplicado nos países mais desenvolvidos para enfrentar o fenômeno das fake news. Bem, gente, eu quero agradecer muito a participação do Ricardo. Esse tipo de debate é muito importante e esclarecedor. Eu fiquei muito satisfeita com a opinião dele, positiva ao nosso projeto. E essa opinião mostra que a nossa proposta aqui em Santos é o caminho que o mundo procura trilhar para combater as graves consequências das fake news para a sociedade e, claro, para a construção da democracia. Obrigado. Semana que vem a gente se vê. Você ouviu o podcast Santos da Gente.